Salve, inscritos! Clayson aqui do Clayson TV. Nós vamos falar sobre o que aconteceu nas eleições antes de ontem na Holanda, porque essas eleições elas dizem muito sobre o que pode acontecer no nosso planeta. Esse ano nós temos eleições também na França, também na Alemanha, e essas eleições da Holanda dizem muito a respeito do que pode acontecer na Europa e também dizem muito a respeito da eleição do Trump. Quando o Trump se elegeu, foi uma celeuma mundial, todo mundo dizendo que agora sim, agora temos a direita, os conservadores vão pro poder, é a extrema-direita ganhando o mundo, e aí todo mundo dizendo, olha, o Geert Wilders na Holanda vai arrebentar, vai ser o recorde de votações na história da Holanda, e o Geert Wilders é o candidato da extrema-direita que perdeu na Holanda, perdeu para Mark Rutte, que é o que ganhou a eleição agora nessa sexta-feira. O que acontece e que eu acho muito importante nós refletirmos sobre essa eleição da Holanda? Em primeiro lugar, que na verdade toda aquela alegria inicial dos conservadores, da extrema-direita, ela acabou porque na verdade não se traduziu em realidade e dificilmente vai acontecer na França o que a extrema-direita quer, que é a vitória de Marine Le Pen. Dificilmente isso também vai acontecer. E a Holanda nos traz uma resposta muito importante essa resposta não foi colocada na Globo News, a Globo News não fala sobre isso, nós temos poucos canais no YouTube falando sobre política internacional, mas acho muito importante essa reflexão aqui para nós, que foi o que aconteceu com o Partido Verde lá na Alemanha, que é um partido da esquerda que cresceu de forma assustadora. Foi, sem sombra de dúvidas, o grande vencedor das eleições na Holanda foi o Partido Verde, foi a esquerda. Foram os grandes vencedores na Holanda. E eu quero dizer para você um outro detalhe importante. O partido tradicional da esquerda na Holanda, que é o Partido dos Trabalhadores holandês, esse perdeu fragorosamente. Praticamente foi dizimado. E aí a gente fica com essa reflexão e é isso que eu quero dizer para você. Veja bem. É claro que o Geert Wilders não poderia ganhar e um reflexo disso foi até a adesão dos holandeses, mais de 80% foram votar e os holandeses não são tão ligados assim em eleições, em votação, mas agora os caras falaram, opa, peraí, esse cara é maluco, nós não vamos permitir isso não. Então a adesão dos holandeses para votar é justamente para impedir que um cara racista como o Wilders, racista, xenofóbico, é um cara... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, é extremamente lamentável ouvir esse cara falar. Chega a ser pior do que o Bolsonaro, em alguns pontos, chega a ser pior do que o Trump, por incrível que pareça. É mais radical no sentido terrível da coisa, muito mais. E ainda bem, não ganhou a eleição. E uma questão importante foi essa mudança das esquerdas. E é isso que eu quero passar aqui para você que está aqui no Brasil, triste, né? Pelo que está acontecendo no nosso país, sobre os rumos que a esquerda tradicional, nas mãos do PT, tomou aqui no nosso Brasil. E é importante a gente entender que nem tudo está perdido, né, meu amigo? Aquela esquerda, a chamada, não vou chamar nova esquerda, tá? Mas a esquerda mais pragmática, aquela esquerda que diz respeito... Porque, veja bem, eu quero colocar aqui para você uma questão sobre o Partido Verde e a importância dele. Nós precisamos de uma esquerda que faça um equilíbrio entre a extrema-direita ou a direita capital, né? A direita dinheiro, aquele capitalismo que visa somente e exclusivamente o lucro. É importante nós termos uma esquerda que coloque um equilíbrio nisso. Que vai falar, olha, tudo bem, você quer ganhar dinheiro desbragadamente, mas pelo menos vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos cuidar da sustentabilidade das nossas empresas. Essa esquerda, ela aqui no Brasil praticamente desapareceu, ficou nas mãos da Marina. A Marina, você não entende muito bem a Marina, né? Porque você, né? Mas praticamente desapareceu aqui no Brasil. E a gente viu o surgimento dessa esquerda com força total lá na Holanda. Então a gente precisava pensar um pouco mais sobre essas questões pragmáticas. Na Holanda, o que aconteceu foi praticamente foi dizimada a esquerda puramente ideológica, aquela esquerda com aquela ideologia até um pouco anacrônica e tudo mais.
E houve um crescimento brutal da esquerda pragmática, daquela que fala, olha, vamos pensar um pouquinho mais no coletivo, vamos pensar um pouquinho mais no social, vamos pensar um pouquinho mais no futuro, né? Não apenas nas situações imediatas, a questão ligada exclusivamente à questão financeira. Isso é muito importante, isso foi um recado muito importante para a Europa também. É claro que na Europa, a Europa acabou com tudo já, com relação à natureza, esquece, né, meu amigo? Já arrebentaram com tudo, isso vem desde a Revolução Industrial, já não tem muito mais o que se preservar na Europa. Porém, esse pensamento é muito importante. E isso é o que nós deveríamos refletir aqui no nosso país. Ou seja, evidentemente aqui há um canal, eu sou um anarco-socialista. Vou colocar pela primeira vez aqui um título. Eu detesto rótulo, rapaz. Eu tenho um ódio mortal de rótulo. Mas se você quiser me colocar um rótulo, então seria o anarcossocialismo. Eu defendo o anarcossocialismo, vou falar sobre isso futuramente aqui, mas não é o foco do canal. Porque o nosso objetivo não é falar sobre como poderia ser o mundo no momento e tal, porque eu acho assim, cara, eu acho legal falar sobre isso. É uma punhetação ideológica bacana, mental, né, cara? Que bom seria se fosse anarquismo, se fosse extrema-direita, se fosse esquerda. Seria, sabe? Mas se eu fosse me rotular, eu seria um anarco-socialista. Que eu acho que hoje nós teríamos que pensar um pouco mais no coletivo. E isso é um assunto para o próximo vídeo. Para esse vídeo, nós vamos resumir dizendo para você duas coisas importantes. A primeira, dançou quem pensou que o Trump seria uma sinalização de uma mudança, uma guinada de pensamento da humanidade. Não é. O Trump é um fenômeno americano. Tem as suas explicações, as suas razões. Para um outro vídeo a gente exportar. Um outro assunto. Dançou também quem pensa que você vai fazer um discurso populista e esse discurso vai ganhar todo mundo só porque ele é populista. O populismo é uma das coisas mais terríveis que a gente pode ter na política. Não tem coisa mais lamentável, não tem coisa mais assassina, não tem coisa mais terrível do que o populismo. É o populismo que arrebenta com tudo. E nós aqui no Brasil, nós tivemos uma forma moderada de populismo com o Lula. Eu considero ele um líder populista. E temos agora, além do Lula, temos o Bolsonaro, que é populismo ao extremo. Para você entender o que é o populismo, basta a gente dizer o seguinte: um candidato populista, ele vai falar aquilo que você quer ouvir, porém ele não vai conseguir mostrar para você que ele vai ser capaz de fazer aquilo que ele fala. Esse é um exemplo assim que eu tô colocando toscamente. É claro que é muito mais que isso, né, gente? Mas aqui eu gosto muito de falar as coisas numa linguagem mais aberta para que as pessoas possam realmente entender. Isso é o populismo, cara. É o cara que fala aquilo que você quer ouvir, mas que dificilmente vai fazer aquilo que ele fala e dificilmente ele tem como mostrar que ele pode fazer aquilo que ele tá falando. Que é o que acontece com o Bolsonaro, né? Você vê os defensores do Bolsonaro aqui dizendo vai terminar a maioridade penal, vai liberar armas e tudo mais. Quer dizer, isso é impossível do ponto de vista de um presidente. Você precisa de uma coisa muito maior chamada Congresso para você conseguir fazer isso, tá? Então, um presidente sozinho... Então, falar somente por falar é um populismo barato, e o Wilders estava quase conseguindo isso na Holanda, e a Holanda deu a resposta. Quem sabe a Europa vai dar essa resposta também. Lembrando que um dos motivos dos holandeses terem ido em massa na votação foi exatamente o que aconteceu na Inglaterra com o Brexit. Poucas pessoas, não digo poucas, mas não teve uma adesão da população como um todo. E aí aqueles que não foram votar, aqueles que não participaram do processo, a hora que eles viram o resultado, entraram em estado de choque. Falaram, não, mas como assim? Eles tinham lidado com uma outra naturalidade. Não, isso aí não vai conseguir nunca. Onde já se viu separar e não sei o quê. Só que os separatistas foram lá e votaram todos. Né? Todos votaram. E na Holanda foi a mesma coisa. Os caras falaram, o quê?
esse maluco desse Wilders aí, de jeito nenhum. Nós não podemos permitir isso. Foram lá e votaram. Então eu acredito que é um alento para todos nós. Esse crescimento do Partido Verde na Holanda é fantástico. Nós temos que comemorar muito, porque realmente é um sinal de que eles estão muito atentos ao que está acontecendo, e é um sinal também para o mundo, para o planeta e principalmente para a Europa, de que nós podemos sim ter uma forma mais pragmática do ponto de vista político de lidar com essas diferenças que nós temos aí entre a extrema-direita e o populismo. E o populismo, como disse aqui o Lula, é a esquerda. O populismo não está só na direita ou na extrema-direita, né? Então é importante a gente estar atento a tudo isso. Essa é a reflexão que eu quero passar para você. Grande abraço. Se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, se você vê que são assuntos que não são muito abordados na internet, você pode fazer o seu joinha, que a gente gosta muito, e você pode se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. Acompanhe esse vídeo aqui que eu falo. Tá vendo esse vídeo aqui? Estou falando sobre binarismo nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu falo sobre o Lula. Por que eu não voto no Lula? Então veja aí os nossos vídeos, continue com a gente e se inscreva no nosso canal.